tudo bem? Eu sou o Alessandro e tô dando início a mais um vídeo aqui para o nosso canal e quero que vocês acompanhem esse dia com a gente, ou melhor, comigo, né? Porque o Sandro hoje não está junto comigo, ele está no trabalho, mas já estamos aqui na ativa a todo vapor. Hoje já organizei as coisas que eu tinha que fazer logo pela manhã aqui em casa, já deu uma organizada, as meninas já estão dormindo, como vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, a Bonita deitada ali, né, na base da madeira, que ela gosta de ficar sempre deitadinha ali. E o dia está só começando, eu tenho que sair agora para resolver algumas coisas, vou aproveitar e vou tomar minha vacina da gripe, que já está disponível, então a gente tem que, né, tomar, porque, não só porque é de direito, mas porque a gente precisa da imunidade, porque o frio está chegando e a gente tem que estar saudável, né? E aí quando eu voltar, eu vou estar fazendo uma torta, eu vou fazer um bolo, vou gravar isso junto com vocês, para vocês ir acompanhando junto comigo, né? A gente gosta de fazer um doce e um salgado, né? É uma guloseima de leve, mas hoje pode, hoje dá pra gente fazer comendo devagar. E aí eu quero que vocês acompanhem isso comigo hoje e o que for acontecendo, o que eu conseguir gravar para vocês no dia a dia, eu vou estar gravando hoje, mas com certeza a torta e o bolo vocês vão me acompanhar a fazer do início ao fim para vocês verem como é que eu faço, certo? Se você se identifica com a gente, né, siga o canal, ative o sininho, que isso é muito importante pra gente. E dê sua opinião, escreva o que você está achando desse vídeo, pode dar uma sugestão também, que a gente super agradece, tá? E com certeza tem muita coisa para rolar ainda nesse canal, tá certo? Fique com a gente e agora vamos comigo, porque agora eu vou começar o meu dia e na rua. Estou aqui sentado esperando a minha vez, né? Mas consegui. Tem pouquíssimas pessoas, essa UBS é super tranquila. E eu vou tomar duas vacinas. Eu vou tomar a vacina da gripe e a vacina da Covid, que é um reforço. Já faz um ano que eu tomei a última, né? E tá liberado, então eu vou tomar. Prontinho, gente. Estou saindo aqui da UBS. Acabei de tomar minhas duas vacinas. Eu tomei a vacina da Covid Pfizer e tomei da influenza. Agora eu já estou imune, graças a Deus. Só o ano que vem. Agora eu vou para casa para me dar continuidade no que eu falei para vocês. Vou fazer uma tortinha de frango e vou fazer um bolinho de milho. Cheguei em casa, já troquei de roupa, tomei um banho, já almocei e agora eu vou fazer a massa da torta. Enquanto eu estou batendo a massa, eu já coloquei o peito de frango para cozinhar, para ferver, né? Para que depois eu possa desfiar e fazer o refogado dele, que eu vou explicar depois para vocês como é que eu faço, tá? Então eu já separei para fazer a torta a farinha de trigo, separei o leite, o óleo, já coloquei aqui no liquidificador 3 ovos inteiros, o fermento, né? E depois uma pitadinha de sal. Então agora eu vou colocar tudo aqui no liquidificador para bater, e aí depois que eu já deixo ela reservada certinho, e por último eu vou colocar o fermento. Eu coloco só depois que o recheio já estiver pronto, para a massa não ficar fermentando. Então vamos lá. Já coloquei os ovos, agora eu vou colocar aqui uma xícara de óleo, também vai uma xícara de leite. Essa massa, gente, é a massa de liquidificador, tá? É a massa mais simples de torta e que fica muito saborosa, fica muito gostosa. Depois de colocar o leite e os líquidos, eu vou dar primeiro já vou colocar farinha, que aqui tem 2 xícaras, aqui equivale a 2 xícaras de farinha. Normalmente eu sempre acabo colocando um pouco mais de leite e um pouco mais de farinha, porque a minha forma é uma quadrada, eu não gosto dela que fique muito fininha. Agora eu vou dar uma batida para a gente poder voltar e se precisar eu coloco mais coisas, mais farinha e mais leite, certo? Eu precisei colocar mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo e coloquei mais ou menos uns 50 ml de leite para aumentar um pouquinho a quantidade de massa, porque minha forma é grande. Mas a massa fica perfeita, tá? Se tua forma é um pouco menor, depois você vai ver também a minha forma, mas a massa fica assim. Não fica uma massa fina, fica uma massa média. Fica muito boa, viu? Agora o frango já está quase terminando, então agora eu vou desligar o frango, vou desfiar ele e na hora que eu estiver preparando o refogado eu mostro para vocês, tá bom?
frango eu já cozinhei, já está desfiado, tá? Já desfiei ele. Aqui tem aproximadamente 650 a 700 gramas de peito de frango desfiado. Aqui já está os legumes lavados que eu vou colocar, que é uma lata de ervilha, uma lata de milho e azeitona, que é o que eu tenho de legumes para colocar. Aqui já está o cheiro verde da salsinha picado. E aqui a cebola e o alho que eu vou refogar esse frango primeiro, certo? Então a gente dá uma refogada nele, porque esses legumes só entram no final, depois que ele estiver bem refogado. Como ele já está cozido, para refogar ele, para pegar os temperos é bem mais rapidinho, não demora nada. Vou colocar um fiozinho de óleo. Não precisa ser azeite, tá, gente? Se quiser, pode, mas tipo, eu uso óleo mesmo, porque na massa já tem óleo, então não vai fazer diferença um fiozinho a mais, um fiozinho a menos. Deixa eu dar uma aquecidinha. E aí para os temperos eu vou colocar alho, cebola, vou colocar pimenta, vou colocar orégano, vou colocar páprica defumada e a cebolinha. E uma pitadinha de sal para acabar de chegar o sal, certo? A refogar isso aqui é muito rápido, coisa de 10 minutos ele está refogado. A massa já está batida, que eu já mostrei para vocês. Daqui a pouco eu vou dar só um pulsar nela junto com o fermento. E aí na hora de eu montar na forma eu vou mostrar para vocês. Enquanto eu vou montar ele na forma, eu vou ter que colocar o meu forno aqui em cima da bancada. Eu vou ter que tirar essas coisas, porque como vocês sabem, né, a gente reformou a cozinha recentemente. Eu ainda não coloquei o forno embutido. O forno que eu tenho que estar aqui nesse buraco, onde vai o forno original, ainda nós não compramos ainda. Então eu estou com o forno antigo, quando eu preciso, eu coloco ele em cima da bancada para fazer qualquer coisa. Depois eu guardo ele novamente nesse buraco. Isso está provisório até o forno novo chegar, que não vai demorar, vai ser bem rapidinho. O óleo já esquentou. Vou refogar o alho e a cebola. Como vocês sabem, eu não refogo separado. Tem gente que refoga primeiro o alho, depois a cebola, isso não tem problema. Deixa eu ligar esse buraco aqui. Eu refogo só tudo junto, é bem rapidinho. Já vou colocar o frango. Bom, só o aroma e o cheiro que já dá a cebola com alho já é uma outra coisa. Sempre dou uma baixada no fogo. Eu estava na minha temperatura máxima, baixei para a temperatura 4. Aí eu vou colocar o sal. Na sequência eu vou colocar a minha pimenta. Aí onde vocês compram, tem gente que compra só como pimenta do reino. Aqui na Hortifruti, ou quando eu vou na feira, eu peço para moer uma pimenta que a gente chama de tempero baiano, não sei se vocês conhecem. É uma pimenta completa e eu acho que ela dá mais sabor, né, nas coisas, seja para carne, frango. Eu não coloco muito porque ela é bem ardida, porque ela tem pimenta calabresa moída junto. O orégano. Na realidade, a páprica defumada eu coloco, acaba dando um gosto, mas é mais para dar uma colorida, para não ficar tão branco, para dar uma colorida e ficar um pouquinho vermelhinho. Eu coloco ela também, não coloco muito, porque ela é forte. E eu vou refogar esse frango. Aí eu dou uma aumentadinha na velocidade do fogo, porque como o meu fogão é de indução, ele cozinha, além de cozinhar rápido, ele também refoga rapidinho. Não demora nada. Para refogar qualquer coisa aqui nesse fogo é muito rápido. E como o frango já está cozido, é mais mesmo só para poder, né, incorporar todos os temperos junto com o frango, né, e depois eu já jogo esses legumes. Jogo os legumes, dou só uma mexida, não deixo ficar muito tempo, porque isso aqui também já é basicamente pronto. Só deixo o tempo suficiente para pegar o gosto. E por último eu finalizo com a salsinha. Essa torta que eu faço é de liquidificador.
Eu faço ela bem recheada, eu não gosto de uma torta insossa, porque, né, a gente gosta de coisa boa, né? O frango já está refogado, já acabei de colocar aqueles legumes, já está aqui junto, né, com esse frango há uns quase 10 minutos. Já finalizei com a salsinha. Agora eu vou desligar, a massa já está batida. Eu vou untar a minha forma, certo? Vou mudar agora a câmera aqui de posição, para vocês verem eu montar ela lá na mesa, porque aqui fica ruim, eu quero que vocês vejam de perto. O frango fica assim, depois de refogado. Essa aqui é a forma que eu utilizo para montar a torta, tá uma forma quadrada normal. Eu coloquei metade da massa aqui, agora eu vou espalhar essa metade que eu coloquei aqui. Já coloquei o fermento na massa, viu gente? Eu coloco uma colher de sopa, não muito cheia, porque não é tanta massa assim, né? Mas a receita ela pede uma colher de sopa. Após feito isso, agora eu vou vir com o recheio. Deixa eu colocar de... Prefiro essa colher que eu acho melhor. Fica uma torta muito bem recheada. Primeiro eu coloco em todas as bordas dela. Eu gosto de uma torta bem recheada. Fica parecendo basicamente quase aquela torta que a gente faz com a massa podre, né? O empadão. Fica quase parecendo empadão, de tanto recheio. Mas fica gostoso, fica saboroso. A única coisa que eu não coloquei aqui, porque eu não tinha, era palmito. Geralmente eu gosto de colocar palmito também, mas eu não tinha. Então eu coloquei o que eu tinha em casa. E vai ficar bom do mesmo jeito. Viro. É bem simples, rápido. Isso aqui é tipo de coisa que, de repente, chegou uma visita na tua casa do nada, como já aconteceu aqui em casa, a gente não ter nada pronto e não querer comprar nada fora, enquanto fica batendo papo, dando risada, bate uma massa rapidinho, cozinha um frango, né? Dá pra você fazer com o que você tiver. Eu já vi pessoas que fazem, eu nunca comi, eu já comi, mas eu nunca fiz. Tem gente que faz torta de salsicha, do mesmo processo com salsicha, com carne moída eu já comi e já fiz, também fica bom. Mas tipo, eu prefiro mais o frango e às vezes eu gosto de fazer torta de atum. Também gosto bastante de atum. Tá vendo? Essa média de 600 a 700 gramas de frango, para uma lata de ervilha e uma de milho e um pouquinho de azeitona picadinha, é o suficiente para o tamanho dessa forma que eu tenho. Então eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou utilizar. Tá vendo? Fica uma torta bem recheada. E às vezes você faz a massa e na hora de cobrir, mas Alessandro, não coube tudo, né? A massa ficou faltando. Espalha ela do jeito que você conseguir, não tem problema. Porque depois que a torta ela começar a assar, acaba subindo massa de baixo, descendo o recheio, mas fica perfeito, tá? Eles não se misturam. Prontinho. Aqui eu finalizei. Agora eu vou colocar o restante da massa para eu poder espalhar. Essa massa que eu fiz, por isso que eu aumento sempre um pouquinho pro tamanho da minha forma, porque eu já conheço a forma que eu tenho, né? Então, para eu não faltar massa, mas sempre dá certinho.
bem alta, não fica aquela torta... Todo mundo fala, ah, mas por que a sua torta de liquidificador ela não fica compactada? Ela fica, só que ela fica macia, porque eu bato bem a massa, né? Eu não deixo aquela massa pesada. Tem gente que gosta de massa pesada, eu já não gosto. Espalho bem, ó. Como eu já conheço a minha forma, eu já sei que eu tenho que aumentar em 2 colheres a mais de farinha com um pouquinho de leite. Então eu já faço sempre a medida exata. Mas se você tem uma forma que é um pouquinho menor que essa quadradinha, com certeza só a receita em si ela já dá. Então, se você quer fazer uma tortona gigante, aí você dá uma aumentada aí, você pode fazer uma receita dobrada, dependendo do tamanho da sua forma. Tá vendo? Ó, deu certinho. Ela ficou coberta por completo, tá vendo? Agora eu vou levar no forno. Já está pré-aquecido a 180 graus, entre 30 a 35 minutos. Já lavei o liquidificador e agora eu vou bater o bolo de milho. Esse é um bolo simples e o mais fácil de todos, gente. Ele é um bolo que é tudo de um. Tudo é sobre a medida da lata do próprio milho. Então aqui eu já coloquei os 3 ovos, coloquei a lata de milho, escorri aquela água do milho, eu não coloco, tá? Vou colocar uma lata de açúcar, uma lata daquele flocão de milho que faz cuscuz, uma lata do flocão, vai uma lata de óleo, e pode ficar tranquilo, não fica um bolo oleoso, tá? Ele fica extremamente bem homogêneo. E vai de 2 a 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Que é a trigo que é o que dá a liga do bolo. Esse bolo, a gente bate ele tudo de uma vez só. Então você coloca tudo de uma vez, não vai colocando por etapas. Já coloca os 3 ovos, a lata de milho com a água escorrida, a lata de açúcar, a lata do óleo, 3 colheres de farinha de trigo, bate tudo muito bem. E aí por último eu coloco um pouquinho de coco ralado, porque eu gosto, mas não é obrigado, tá? Mas você pode pôr um pacotinho de 50 gramas ou metade dele. Eu vou colocar só um pouquinho de coco ralado para poder dar uma liga, porque eu acho que fica gostoso. Tem um coco aqui aberto, que eu usei essa semana porque eu fiz arroz doce, mas eu não filmei para vocês verem, esqueci. Então eu vou colocar um pouquinho só desse coco. E agora eu vou bater tudo até ficar uma massa bem homogênea. Essa é a forma redondinha que eu coloco, é uma forma pequena, que dá exatamente para essa receita. Eu já untei ela com manteiga e com farinha. Já bati a massa do bolo, bati tudo por uns 5 minutos, que é o tempo para misturar, e depois eu desliguei e coloquei uma colher rasa, não muito cheia, do fermento, né, o fermento para o bolo crescer. Uma colher de sopa. Já está tudo pronto, agora eu vou despejar na forminha aqui. Porque a torta eu já vou quase tirar, como vocês sabem que ela está no forno. Já eu tiro a torta e já aproveito o forno que está ligado e já coloco esse bolo. Tá? Essa massa, ela não fica uma massa molenga e nem uma massa dura. Ela fica uma massa extremamente homogênea, fica um bolo bom. Ele cresce legal, fica bonito. E fica certinho dessa forma. Essa receita é a medida exata para essa forma de buraco pequena. Não precisa ser da grande.
Se você for fazer uma receita dobrada, aí você pode usar a formona gigante. Que eu tenho uma outra dessa que ela é maior, que ela cabe 2 receitas. Aí quando eu bato 2 receitas, eu faço. Pelo contrário, não, eu faço assim só. Mas uma receita já dá um bolo de um tamanho bom, viu, gente? Não precisa exagerar, não. A não ser que vai vir bastante gente na sua casa para tomar o café da tarde, aí você faz uma receita gigante. Pelo contrário, não precisa. Dou sempre uma arrumadinha. Para a massa ficar por igual. Dou uma batidinha. Sempre arrumo a massa, que eu quero ela no mesmo nível e da mesma altura. Prontinho. Agora eu já vou tirar a torta e vou colocar o bolo no forno. Também é de 35 a 40 minutos. Essa é a média, também no forno a 180 graus, tá certo? Esse bolo é um bolo simples, normal, que é para você tomar com café, tá? Não vai recheio, não vai nada. Ele não fica um bolo enjoativo, não fica adocicado, fica um bolo bem suave para tomar com café. Prontinho, gente. Bolo finalizado, torta finalizada. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Já deu uma esfriadinha e, logicamente, né, eu parti para me ver como é que ficou e para poder mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar a torta. Vem para cá, vem mostrar, Sandro. Ó aqui, ó. Ó como que ficou isso. Olha como é que fica isso. Só que fica um veneno, gente. Ninguém quer. Como eu falei para vocês, tá vendo? Ela fica bem recheada e realmente é muito gostoso. E agora eu vou mostrar a outra delícia, que é o bolo de milho. O bolo de milho tá aqui, ó, partidinho, e a metadinha dele aqui em cima, ó, macio, fofinho e, como eu falei para vocês, não fica oleoso. Ou seja, temos torta para degustar agora à noite e para amanhã cedo a gente tem um bolo de milho para tomar com café ou café com leite para quem gosta, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas receitas de hoje. Eu gostei de ter feito isso para vocês verem como é que eu faço. E lógico que vão ter outras futuramente, tá? Se você gostou, se identificou com esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Escreva, dê sua opinião, o que você está achando. Sua opinião para mim é muito importante e sugestões muito mais, certo? Vou ficando por aqui e a gente volta num próximo vídeo. Tchau!